trabalhadores e trabalhadoras se organizam. A expansão urbana e do setor industrial resultou no crescimento do operariado no país. Em 1880, o Brasil possuía 54 mil trabalhadores nas indústrias. Em 1920, esse número havia ultrapassado a marca de 200 mil operários. As condições de trabalho dos operários na nascente indústria brasileira eram péssimas. A jornada de trabalho variava entre 14 e 16 horas diárias. Não havia cobertura médica nem indenização por acidente dos trabalhadores nas fábricas. Além disso, não havia direito a férias remuneradas, salário mínimo, licença maternidade e nenhuma proibição ao trabalho infantil. Os melhores salários eram pagos aos trabalhadores mais qualificados. No setor metalúrgico, por exemplo, fundidores, caldeireiros e mecânicos eram mais bem pagos. As mulheres e as crianças, por sua vez, trabalhavam principalmente no setor têxtil. Em 1920, a participação das mulheres nas indústrias de tecidos chegava a 58% do total de empregados no setor. Grande parte dos operários das indústrias brasileiras era imigrante, com predomínio de italianos, espanhóis e portugueses. Foi por intermédio desses estrangeiros que as ideias socialistas, comunistas e anarquistas se difundiram no ambiente fabril. Nas primeiras 2 décadas do século XX, a influência anarquista foi predominante no meio operário brasileiro. Uma de suas principais correntes era o anarcossindicalismo, que propunha o engajamento dos militantes nos sindicatos. A organização sindical era vista como um instrumento de luta por melhores condições de trabalho e como forma de atingir o objetivo maior: destruir o regime capitalista por meio de uma revolução social. A greve geral de 1917. Os métodos de luta dos anarquistas eram o boicote, a sabotagem e, sobretudo, a greve, vista como estratégia fundamental na conquista de direitos. Em julho de 1917, uma greve geral paralisou por 3 dias a cidade de São Paulo. Atividades industriais, comerciais, dos setores de serviços e de transportes foram interrompidas. A fim de agrupar as várias categorias em greve e intermediar as negociações com empresários e o governo, anarquistas, apoiados por socialistas, formaram o Comitê de Defesa Proletária. Dentre os militantes que se destacaram na coordenação do movimento, cabe ressaltar a presença de mulheres anarquistas do Centro Feminino de Jovens Idealistas, em especial de Rosa Musitano e Maria Angelina Soares, que era secretária da Liga Operária da Mooca. Com a ajuda de uma comissão de imprensa, um acordo foi assinado entre grevistas, empresários e representantes do governo. Entre as conquistas dos trabalhadores, constava um aumento de 20% sobre os salários, o direito de associação dos operários e a não demissão de grevistas. Depois de cessada a greve, contudo, o acordo não foi cumprido por grande parte dos industriais, e nos meses seguintes líderes anarquistas foram presos e deportados. O modernismo. O período entre o final do século XIX e início do século XX foi caracterizado por uma grande efervescência cultural na Europa. A ideia de que se vivia em época nova, marcada pelos avanços tecnológicos, despertava debates e novas propostas artísticas. Alguns artistas brasileiros entraram em contato com essas discussões. Suas reflexões e produções artísticas fizeram nascer o movimento conhecido como modernismo, que representou uma verdadeira revolução estética. O movimento deve ser compreendido no contexto em que surgiu. A nova elite brasileira que ascendeu com a riqueza gerada pelo café e pelas indústrias desejava conquistar também a hegemonia no campo das ideias e da cultura. Opondo-se à antiga elite do país, que valorizava exclusivamente a cultura europeia tradicional, a nova elite passou a estimular os artistas modernistas. A semana de 1922 o movimento modernista atingiu seu ápice com a Semana de Arte Moderna de 1922, realizada no Teatro Municipal de São Paulo. A Semana de 1922, como ficou conhecida, reuniu intelectuais e artistas, como Anita Malfatti, Emiliano de Cavalcanti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Victor Brecheretti e Heitor Villa-Lobos. A Semana de 1922 foi programada para comemorar o primeiro centenário da independência do Brasil. Porém, a intenção dos artistas era proclamar a segunda independência, dessa vez cultural e moderna. Eles propunham a ruptura das manifestações artísticas brasileiras com o tradicionalismo e com a visão colonialista, por meio da apropriação de diversas influências culturais e da valorização da cultura popular.